Bom dia. Isso, um bom dia meio tímido, né? O tempinho hoje amanheceu para nós, para nós inverno, né? Mas é muito bom estarmos aqui. Notamos muitas ausências hoje, né? Nós temos aí o mês de julho, né? Que geralmente é o mês de férias, aqueles 15 dias onde o pessoal aproveita, né? Para dar uma saidinha, descansar um pouco, relaxar a mente, sair da rotina. Hoje nós tivemos um grupo de adolescentes e jovens saindo para um acampamento ali em Ipatinga, é isso? Orem por eles. Alguns outros estão participando também de outros congressos aí fora. Mas nós aqui estamos, né, para agradecer ao Senhor por mais esse dia e oportunidade, né, de neste domingo termos aí o nosso irmão Duarte, que já falou aqui, será apresentado novamente. Muito bom, né, ter aceitado o convite. E bom estarmos juntos aqui nesta manhã. Primeiro eu quero agradecer, né, pelas orações em favor do nosso irmão Ademar. Ontem à noite nós estivemos ali na UTI. Né, ele passa por momentos assim de meio que altos e baixos, né, às vezes ele está meio agitado, precisa tomar um calmante para ficar mais tranquilo, querendo já vir para casa. Né, e uma certa confusão, né, porque o ambiente ali da UTI é meio difícil, né, não vê sol, não vê claridade, não vê nada. Então, mas ele ficou sabendo que hoje era domingo e que teria culto. Então a primeira coisa que ele disse, olha, agradeça aos irmãos pelas orações. Então estamos firmes aí. Muito obrigado pelas orações. Gostaria de ler um salmo, apenas os primeiros versículos do Salmo 91, né, tem muito do que nós temos vivido essa semana aí, né, como igreja, como família. O Salmo 91 fala da proteção do Senhor, né, para com os seus filhos. Diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Então é nesse Deus que nós podemos confiar e muito mais que confiar, descansar. Né? Então tem sido um momento também de nós como família, como igreja, né, darmos esse testemunho de que nós não temos o controle de nada, tudo está nas mãos do Senhor e nós confiamos nele, dependemos dele para tudo. Então desde já agradeço aí e agradeço a Deus também por estarmos aqui nesta manhã, porque eu sei que aqui nós vamos ouvir a palavra dele, vamos ser edificados, né, por essa palavra que nós já temos ouvido aqui pela manhã, na ceia, vamos continuar estudando. E por isso eu quero convidá-los a nós ficarmos de pé para cantarmos o hino 354. 354 é um hino que fala da Bíblia, desse tesouro precioso que nós temos, que é a palavra de Deus. E eu não vou ficar aqui regendo não, mas eu gostaria que a gente cantasse com bastante entusiasmo esse hino que o Erle vai nos conduzir ali ao violão. 354. Deus, o Senhor,
Podem assentar-se. O que o Senhor disse está dito, né? E isso não vai mudar. Está na palavra dele, que permaneceu por todos esses anos e vai continuar permanecendo, porque é a palavra de Deus que não muda, e por isso nós podemos louvá-lo, engrandecê-lo e estar aqui nesta manhã confiante de que ele irá nos falar mediante a palavra dele. Vamos rapidamente dar alguns avisos. Os avisos não serão projetados hoje, mas fiquem atentos aí, né? Hoje, por causa de vários adolescentes, jovens não estarem aqui, né, e durante esse mês nós não teremos o ensaio do vocal às 18 horas. Então, uma pausa aí, nós retornaremos aos ensaios no mês de agosto. Quero dizer também que na semana passada estava previsto termos administrativa da igreja, mas não foi possível, tivemos que mudar o dia, enfim. E nós decidimos que a administrativa vai ser no mês de agosto, ok? Então, a administrativa não teremos esse mês. Se você tem algum assunto urgente, pode procurar o presbitério e a gente vai conversar. Informamos também, né, que o mês da família, realizamos sempre no mês de agosto, está chegando aí, e junto com o mês da família, nós sempre fazemos aquele intercâmbio entre as famílias, né, um momento tão esperado, onde vamos poder conversar, conhecer mais os irmãos, orar uns pelos outros, né? Então, as irmãs do departamento feminino estão programando aí, e você já vai poder dar o seu nome, né, e participar do sorteio aí, para contemplar, né, um momento com alguma família aqui da igreja. Então, fique atento para esse intercâmbio entre as famílias aí, que tem sido um momento muito especial para nós como igreja. Quero lembrar também que no mês de agosto, né, só dizendo, nós teremos aqui 4 irmãos convidados, né, um a cada domingo. Nós teremos o nosso irmão Adonias Gonçalves, que é de casa, né, mas é muito bom ouvi-lo. Nosso irmão Adonias vem ali de Aracruz, vai ministrar para nós aqui no primeiro domingo de agosto. No segundo domingo, o irmão Júlio Elcio, ali de Maria Ortiz. No terceiro domingo, nosso irmão Tiago. Irmão Tiago, para quem não conhece, é filho do nosso irmão Loci. Estará aqui no terceiro domingo, né, pela manhã e pela noite, na programação do mês da família. E no quarto domingo, na verdade, já é o final de semana, sábado e o domingo, nós faremos o fechamento do mês da família com o nosso irmão Fábio Garcia, ali de Porciúncula. Então, irmãos, se programem para estarmos aqui todos no mês de agosto. Temos há vários anos já realizado o mês da família, no mês de agosto. Tem sido bênção para a igreja. Espero que todos possam participar nesse mês aí, nesse próximo mês. Lembrando que teremos o retiro também de família no mês de novembro. Se por algum motivo você ainda não deu o seu nome, ainda tem como participar, gostaríamos de fato que todos participassem. Alguns irmãos ainda não deram nome, não nos procuraram, não sabemos se desejam participar ou não. Por favor, esteja nos procurando aí, nós teremos o maior desejo em que você participe do retiro de famílias e queremos saber o porquê que você ainda não se inscreveu ali para participar. Ok? A cesta do amor, se você trouxe o seu donativo, entrega aos irmãos do diaconato. Se você quer participar também de outra forma, talvez enviando um valor, pode procurá-los aí, que temos esse ministério aqui na igreja também, ajudando sempre outras pessoas. E os aniversariantes da semana, quero convidá-los aqui. Na verdade, a Alice, né, não pôde vir. A Alice estava lá dia 19, né, Alice Leia. Alice Leia é filha da nossa irmã Almerinda e do nosso irmão Eliseu, né, falecido. Mas a Alice é membro aqui na nossa igreja, fez aniversário dia 19. Lembrem da Alice em suas orações, ela completou 65 anos e já há 60 anos, né, quase com aquele diagnóstico que ela tem daquela doença. Então nós temos orado pela Alice, para que Deus abençoe a ela, né, e a irmã Almerinda também. As irmãs estiveram lá visitando na semana passada, foi muito bom, foi muito boa a visita. Orem pela Alice. E o nosso irmão Elifas também completou aniversário, eu acho que ele não está aí hoje. Tem mais algum aniversariante da semana que passou? Aniversário de casamento, conversão? Não? Ok. Então, convido aqui o nosso irmão Duarte e o Jabesmar. Jabesmar, vem aqui, por favor. Nosso irmão Jabesmar vai apresentar o nosso irmão Duarte, que está aqui. Vai orar e vai orar também pela saída das crianças, pelo estudo delas, logo depois aqui da apresentação. Sueli, vem aqui e também se ore pela Sueli, tá? Ela tinha esquecido o aniversário.
Vergonha, não precisa ter vergonha não, está tudo em casa aqui. O negócio de esquecer é comigo, não é com você não, Sueli. Eu que sou esquecido aqui da igreja. Irmãos, é a terceira vez que você vem ao Brasil, né? E a segunda vez aqui. Ele já esteve aqui na igreja a terceira vez também? Então, terceira vez aqui, na igreja, no Brasil. Então, sempre que ele veio ao Brasil, ele esteve conosco. Aqui é o irmão Duarte. Eu o encontrei pela primeira vez, se não me falha a memória, lá na Alemanha. A gente se conheceu? Foi antes? Eu vou parar de... Tá vendo, senhor? Eu que sou esquecido, joia. Então, ele é um obreiro em tempo integral lá em Portugal. Ontem nós estivemos com o seu Walter, conhece o seu Walter também, o tempo que ele esteve lá. E eu conheço a família dele, a gente já esteve lá no acampamento Esmoriz. E é um irmão assim muito querido lá em Portugal e aqui também. E também em Angola, e é onde se fala português, São Tomé. É uma pessoa bem querida, muito conhecida. Se algum dia você for em Portugal, pode falar com ele, eu estou indo, prepara a casa, brincadeira, tá? Eu não sei qual é a casa dele agora, provavelmente é pequena. Mas o nosso irmão é muito querido, está lá em casa com a gente esses dias. Nós pegamos uma carona na vinda dele para o Intap, final de semana que vem agora. Fizemos essa parceria com a igreja lá em Maria Ortiz. A gente dividiu as despesas e tivemos então o privilégio de tê-lo conosco aqui. E espero que vai ser bênção. Vamos orar? Vamos ficar de pé? É aniversário, Sueli? Joia. E vamos orar pelo aniversário, pelas crianças e também pela palavra que nós vamos ouvir. Pai querido, nós te louvamos por essa oportunidade que temos de estar aqui. Primeiramente, queremos te louvar pela vida da irmã Sueli. Obrigado porque o Senhor tem concedido a ela mais um ano de vida, ó Deus. E pedimos que o Senhor continue a abençoá-la e que ela possa sempre buscar viver para agradá-lo, ó Pai. E nós te louvamos pela presença dela e pela membresia dela aqui conosco na igreja, ó Deus. Também queremos te pedir pelas crianças que vão ouvir a tua palavra, pedir que o Senhor esteja com elas, abençoando também as professoras, que teu Espírito possa conduzir todo o processo de ensino ali das crianças. Lembramos também dos nossos adolescentes e vários de outras igrejas que agora estão viajando para Ipatinga no trem, que o Senhor possa conceder-lhes ali um tempo bom, ó Pai, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e também, ó Pai, nas suas atividades ali, até na sexta-feira, quando, na Tua permissão, retornarão aos seus lares, ó Pai. Pedimos também agora pelo irmão Duarte, pela palavra que ele vai trazer para nós, que aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai, possa falar ao nosso coração, que Teu Espírito esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra produza o efeito desejado pelo Senhor, ó Pai, que trouxe a cada um de nós aqui nessa manhã. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Duarte. Onde está? Uma hora. Então, uma vez mais, bom dia. O Jabes Mar estava dizendo que eu posso ir até às 13h20. A reação foi positiva, por isso. Não, vai ser só até às 13h10. Okay. Não, estou brincando. O irmão estava falando há pouco do inverno aqui, não é? A primeira vez que eu vim, de facto, o Jabes Mar não se recordava, foi em 2004. Eu fui convidado para ser um dos oradores no congresso da CONAI e nessa altura eu fiquei com o nosso irmão Walter e com a Dona Elizabeth, mas nessa altura eu conheci o Jabes Mar e também a sua família, que naquela altura era só a Tainá ainda não existia, não é? E ela agora está lá no acampamento. Ou vai estar, não é? Ainda está em viagem. Essa foi a primeira vez. Eu lembro-me quando liguei para o irmão Walter e para a irmã Elizabeth, perguntando, olha, como foi em junho, creio que foi no final de junho, mais ou menos por essa altura. E eu perguntei, como está o tempo aí? Para eu saber o que é que eu tenho que levar de roupa. Aí a irmã Elizabeth disse, está fresquinho. Sabe, aqui é inverno, está fresquinho. E então eu disse, tá bom, então eu vou levar uma camisola.
Você sabe o que é uma camisola aqui no Brasil? Sabe, não é? É completamente diferente em Portugal. Aí a irmã Elizabeth diz assim: não traz isso não. Não traz isso não. E aí então é que eu percebi o que era uma camisola aqui no Brasil. Por vezes nós, entre Portugal e Brasil, temos as mesmas palavras, mas com um sentido completamente diferente, não é? Mas a gente se entende, não é? Agora, isso é inverno? Convido todos vocês a irem a Portugal na primeira semana de janeiro, lá no Porto, quando nós temos -1, -2, -3 graus. Aí é frio. E é junto ao mar, é um frio úmido, aquele frio que entra nos ossos e nos deixa bastante desconfortáveis. Isso é frio. Aqui é um inverno bem gostoso, não é? Por isso, um dia, quando eu me aposentar, eu venho para o Brasil. A minha esposa, a sua avó paterna, aliás, ela era brasileira. O seu avô veio para o Brasil nos anos 40 do século passado, conheceu a sua esposa naquela altura, casaram aqui e depois ele voltou para Portugal e levou a sua esposa. Ela era carioca. Então a minha esposa tem o sonho de visitar este país que está no coração dela. Já é a terceira vez que eu viajo para o Brasil e ela não vem comigo. Eu estou órfão de esposa. O nome dela completo é aristocrático. É Maria Elizabeth Paiva de Oliveira Costa Casmarrinha. Tem muito Paiva aqui? Opa, vai na volta, são familiares. Agora, o meu nome é mais estranho, não é? Casmarrinha. Eu ontem estava compartilhando lá em... Como chama o... Maria Ortiz. Casmarrinha só tem uma família no mundo que tem esse nome, que é a minha. Em qualquer parte do mundo. Se você conhecer um Casmarrinha aqui no Brasil, ele é minha família de certeza absoluta. Só tem essa família com esse nome. E é um nome que me persegue sempre, que é estranho. Até os portugueses, quando eu digo, meu nome é Duarte Casmarrinha, e eles... Não é um nome muito comum. Mas é o nome que eu tenho, que os meus pais me deram, e por isso é o nome que eu uso. Dou graças a Deus por estar mais uma vez aqui. Lembro de facto este espaço, esta casa de oração. Ainda me recordo de algumas caras de há 12 anos atrás, mas há muitas, obviamente, que eu não associo. Mas é um prazer e um privilégio estar com vocês aqui esta manhã e poder partilhar com vocês a palavra. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar, como vocês dizem aqui, eu ontem disse a mesma coisa, maneirar um pouco o meu sotaque, para vocês entenderem aquilo que eu estou a dizer. Porque senão eu posso vir a chegar ao fim e alguém me dizer aquilo que há 12 anos me disse lá naquela porta, ali atrás. Irmão, eu pensei que você era argentino. Isso não. Tudo menos argentino. Né? Porque eu falava muito rápido e muito fechado. Sabe, os portugueses têm as vogais fechadas. No Brasil abrem as vogais. A língua portuguesa para vocês é muito mais musical, muito mais agradável, muito mais audível. Eu vou tentar, mas não prometo. Eu queria esta manhã ler com os irmãos, por favor sigam comigo, no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, e vamos ler um trecho que está desde o verso 22 até ao 35. João, capítulo 6, verso 22 até ao 35. E a palavra do Senhor diz o seguinte: E no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho,
mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado, disseram-lhe: Rabi, como chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos então para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Até aqui, este texto que eu queria compartilhar com vocês do Evangelho de João, no capítulo 6. Esta é a primeira das ocasiões em que Jesus usa esta expressão, o eu sou. Para além do eu sou o pão da vida, como nós lemos aqui, em João capítulo 8 ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10 ele diz: eu sou a porta. E ainda nesse capítulo 10 ele diz: eu sou o bom pastor. Ainda no capítulo 10, no versículo 36, ele diz: eu sou o Filho de Deus. E no capítulo 11, verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E em João 15, naquele discurso famoso da parte dele, ele diz: eu sou a videira verdadeira. O denominador comum em todos estes discursos é que ele começa dizendo: eu sou. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês esta manhã, para nosso ensino, é que Jesus, quando diz isto, ele está claramente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele está claramente a assumir para si a divindade. Ele está a dizer: eu sou Deus. Porque eu estou a usar exatamente a mesma expressão que Deus Pai no Velho Testamento usou para se identificar, eu também estou a usar. É óbvio que o Senhor Jesus estava a falar agora no aramaico, muito provavelmente. Não estava a usar o hebraico como lá no Velho Testamento o Senhor usou com Moisés. Foi traduzido para o grego, mas nós sabemos que em equivalência estamos a falar da mesma expressão. Eu sou. Certamente vocês conhecem Êxodo capítulo 3. Lemos o episódio onde o Senhor chama Moisés para ir ao Egito e libertar o povo que clamava por causa da escravidão. E quando Moisés está lá a tratar das ovelhas do sogro, Jetro, o Senhor fala com ele através de uma sarça ardente, que ardia, mas não se consumia. Vocês conhecem a história. O Senhor exige que ele retire as suas sandálias, porque o lugar onde estava era um lugar santo. Era um lugar santo porquê? Porque estava ali o Senhor. E quando o Senhor diz: olha, eu estou a comissionar-te, eu estou a chamar-te para voltares ao Egito e seres o líder que eu estou a capacitar para tu libertares o povo que clama por libertação. E Moisés começa a desculpar-se. Ele começa por dizer: Senhor, será que de facto sou eu que tu queres que vá? Eu não sei falar.
Alguns estudiosos e investigadores da palavra de Deus acham que Moisés era gago, ou que pelo menos tinha alguma dificuldade em comunicar, em verbalizar aquilo que se ia na alma, aquilo que pensava. E muitas vezes engasgava-se. E por isso ele, provavelmente pensando assim, disse: Senhor, vai ser difícil para mim chegar diante do faraó, diante de toda a corte e dizer e exigir que ele liberte o povo para o conduzir para o lugar onde tu queres que o povo adore a ti. Eu não sei falar, Senhor. E o Senhor vai dizer o quê? Não te preocupes, o teu irmão Arão, ele vai falar por ti. Vocês conhecem o relato bíblico lá em Êxodo? Quando Moisés de facto volta para o Egito e se apresenta diante de Faraó, foi Arão que falou? É curioso. É Moisés que fala. E por isso aquela era uma desculpa esfarrapada, como nós costumamos dizer. Mas Moisés continuou: oh Deus, quando eu chegar lá, os judeus eles não vão olhar para mim e vão reconhecer alguém que vem da tua parte. Quem é que eu vou dizer que me enviou? E é nessa altura então que o Senhor usa esta expressão. Vais dizer o seguinte, Moisés. Vais dizer ao povo te questionar que o eu sou te enviou. Então o Senhor vai identificar-se como aquele que é, aquele que existe, o eu sou. O Senhor Jesus vai, durante o seu ministério, usar exatamente a mesma expressão. Quando se identifica através das parábolas, quando se identifica muitas vezes até com uma linguagem metafórica, ou muitas vezes com uma linguagem literal, ele diz: eu sou. Por isso, desde o princípio, neste texto, ele requer para si, ele exige para si o reconhecimento da divindade. Em qualquer uma das ocasiões em que Jesus se identifica como o eu sou, ele apresenta um tipo de relacionamento particular com alguma necessidade espiritual das pessoas para quem falava. Em João capítulo 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, ele usa esta expressão, identificando-se como uma videira verdadeira, para dizer aos discípulos de que eles são os ramos. E a grande lição ali, com este discurso do Senhor Jesus em João capítulo 15, é que sem mim nada podeis fazer. Este era o objetivo de ele apresentar-se como o eu sou a videira verdadeira. Sabem, nesta altura em que Jesus estabelece este diálogo com aquelas pessoas que o tinham seguido e tinham atravessado o mar para estar com ele, ele estava no pico da sua popularidade. As multidões ouviam falar deste novo profeta, deste homem que fazia milagres, deste homem que falava de uma maneira completamente diferente dos fariseus, dos rabis. E a curiosidade levava as pessoas a atravessarem até o mar, a atravessarem desertos para verem quem era Jesus, para o ouvirem. Muitos deles para o tocarem. Ele está no pico da sua popularidade. Inclusivamente alguns tinham a intenção de juntarem-se à volta do Senhor, colocarem uma coroa na sua cabeça e dizerem: este é o rei que nós finalmente precisamos. Nós precisamos de um rei poderoso, militar, que nos liberte do jugo dos romanos, nos dê a liberdade, nos faça sentir novamente como nação. E uma ocasião em que queriam estabelecer Jesus como rei, sentá-lo no trono, ele fugiu por entre eles e não deu nessa altura, mas a resposta poderia ser muito bem naquela altura aquela que ele deu a Pilatos quando estava diante dele, quando lhe disse: o meu reino não é deste mundo. Ele não queria ser rei para se sentar no trono lá em Jerusalém. Ele queria ser rei do coração das pessoas. E ainda hoje ele quer ser rei do teu coração, do meu coração. E foram muito provavelmente as pessoas que não gostaram do discurso do Senhor Jesus que o deixaram.
Em João capítulo 6, verso 6, diz-nos que muitos daqueles que inicialmente o seguiram, o abandonaram. Deixaram de andar com ele. Naquela ocasião o Senhor vira-se para os discípulos, aqueles que estavam ali e aprendiam com ele logo desde o início. Ele virou-se para eles e disse: e vocês também querem ir embora? Sabem quem respondeu? O do costume, Simão Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Mas muitos abandonaram o Senhor quando ele respondeu como respondeu no texto que nós lemos. Eu queria ver muito rapidamente 3 coisas que nós aprendemos neste texto e que de alguma forma identificam o tipo de pessoas que andam à procura de Jesus, mas não é o Jesus bíblico. O tipo de pessoas que buscam um Jesus que corresponde às suas exigências e aos seus caprichos. Muitas pessoas ainda hoje buscam um Jesus que encaixe dentro das suas necessidades. Um Jesus que eu quero. É o Jesus que eu quero. Uma má notícia desde já. Esse Jesus não existe. Esse não é o Jesus bíblico. O Jesus que se encaixa na vida de cada um de nós segundo os seus caprichos, segundo as suas necessidades, segundo as suas ilusões. Não. E nós vamos ver que tipo de pessoas naquela altura estavam à procura de Jesus. E por incrível que pareça, passaram 2000 anos, mas continua assim. Se não vejam. O primeiro tipo de pessoas com quem Jesus lida neste texto são os materialistas. Os materialistas. Muitos dos seus seguidores iniciais esperavam que Jesus fosse o Dom Sebastião de Israel. Agora vocês perguntam, quem é o Dom Sebastião? Vocês conhecem a história do Dom Sebastião, da história de Portugal? Eu vou contar para vocês. Dom Sebastião foi um rei em Portugal, chamava-se o Rei Moço. Ele era um jovem quando subiu ao trono de Portugal. E em 1580, o rapaz teve o sonho de conquistar todo o norte de África para Portugal. Achava que, conquistando o norte de África, nós consolidaríamos, nós os portugueses, consolidaríamos todo o comércio das especiarias que vinha do Oriente, controlando todo o norte de África e, portanto, podendo os nossos navios atravessar todo o Mediterrâneo sem problemas. E o rapaz conseguiu convencer toda a nobreza a juntar um grande exército e ir para o norte de África. Luís Vaz de Camões, o poeta português dessa altura, ele refere nos Lusíadas que havia um homem, é uma figura lendária, havia um homem chamado o Velho do Restelo, que é uma zona de Lisboa, que foi diante dos nobres e do rei e disse: mas para que é que vocês vão para o norte da África? Se querem conquistar alguma coisa, virem-se para a Espanha, é aqui mesmo ao lado. É só atravessar a fronteira. Para que é que vocês vão lá para tão longe? Vai ser uma desgraça. E esta ideia do Velho do Restelo surge sempre na cultura portuguesa quando alguém tem um projeto e há outra pessoa que diz: oh, isto não vai dar resultado. Oh, seu Velho do Restelo. Mas o homem tinha razão. Porque em 1580, na Batalha de Alcácer Quibir, o exército português foi derrotado de uma forma terrível. O rei Dom Sebastião morreu. O seu corpo nunca foi visto. Apenas foi exposta a sua armadura pelos árabes. E porque o seu corpo nunca foi visto, convencionou-se gradualmente, ano após ano, na cultura portuguesa, de que um dia Dom Sebastião iria regressar a Portugal. Iria regressar, não era assim vinha de avião ou de barco, não. Ele viria numa manhã de nevoeiro,
tudo isto, muito romantizado. Uma manhã de nevoeiro nas beiras, no interior lá de Portugal, ele iria surgir e toda a gente iria olhar para ele, iria dizer: finalmente a libertação, finalmente a nossa nação vai ser grande. É óbvio que isso nunca aconteceu, mas na cultura portuguesa sempre precisamos de algum político, algum militar, algum personagem que de facto possa mexer com a vida em Portugal. Nós dizemos que precisamos de um Dom Sebastião. Mas o Dom Sebastião nunca chega. Porque é um Dom Sebastião de acordo com as necessidades de cada uma das pessoas. O Senhor Jesus era visto por muitos dos judeus naquela altura como este Dom Sebastião. Finalmente vamos ter um rei que vai chegar num cavalo branco com uma espada de fogo e vai libertar-nos deste jugo dos romanos, vai libertar-nos destes impostos que eles nos cobram, vai restaurar a nossa religião. Finalmente vamos poder fazer tudo o que quisermos de acordo com a lei, de acordo com as nossas tradições. Finalmente é um rei material que nós queremos. Os judeus pensavam assim, estes materialistas queriam acima de tudo a satisfação das suas necessidades e olhavam para Jesus e é Ele que vai satisfazer as nossas necessidades. Sabem, naquele tempo, no primeiro século da nossa história, os romanos criaram algo, não sei se vocês já ouviram ou leram acerca disto, criaram uma ideia que era o pão da paz. O que era o pão da paz? Os romanos, por todo o império, nas cidades, no campo, em determinadas alturas, para suprimir, para calar os revoltosos que eles tinham conquistado, eles ofereciam pão. Carregavam uma carroça de pão, iam pelas aldeias, iam pelas ruas das cidades e distribuíam pão. É óbvio que as pessoas recebiam aquele pão com gratidão, mas acima de tudo o objetivo dos romanos era calá-los, amansar a revolta. A história diz-nos que o pão da paz não resultou. Sabem porquê? Porque depois do pão, as pessoas querem a picanha. Depois da picanha querem o pudim francês. Querem o café, querem o bolo. O pão não chega mais. E nessa altura os romanos perceberam que o resultado não era aquele que eles esperavam. Mas muitas pessoas, quando olhavam para aquele pão da paz, diziam: queremos, se o império é isto, então nós queremos isso. Porque queriam acima de tudo satisfazer as suas necessidades materiais. Foi por isso que o Senhor Jesus foi até duro com eles. Olhem novamente para o versículo 26. A resposta que ele dá quando eles o veem do outro lado do mar e diz: Rabi, como é que chegaste até aqui? Que alegria poder-te ver, Senhor. Oh, é tão bom estar aqui contigo. E o Senhor, que lê os corações, nós só lemos a aparência. Ele disse: eu sei porque vocês estão tão contentes. O versículo 26 diz: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Mas porque vocês encheram a barriga, tiveram uma refeição à borla. Vocês usam esta expressão aqui? Uma refeição grátis. Comeram de graça, fartaram-se e agora acham que pode haver uma segunda refeição, uma terceira refeição, uma quarta refeição. O Senhor Jesus estava a dizer: provavelmente olham para mim como um dono de restaurante. Eu sei porque é que vocês vieram atrás de mim. Porque comeram e se fartaram, não pagaram nada e acham que podem ter uma nova refeição. Vocês são materialistas. E voltam para mim pura e simplesmente por interesses falsos. Vocês não buscam por causa dos sinais que eu fiz, que demonstram a minha autoridade, a minha divindade. Vocês não vêm atrás de mim por causa disso. Vocês vêm atrás de mim porque querem alguma coisa de volta da minha parte. Há alguns anos atrás eu estive nos Estados Unidos e estávamos de visita ao casal que esteve durante 25 anos
em Portugal, dirigindo o Ministério do Palavra da Vida, lá em Portugal. Ele chama-se Lourenço Bolbeck e a Cindy Bolbeck. Aliás, ele é brasileiro, ele nasceu em São Paulo. Mas quando adolescente voltou para os Estados Unidos para estudar, mas nunca deixou de falar português do Brasil. Esteve 25 anos em Portugal e continuava a falar português do Brasil. Mas é um irmão querido. Ele hoje está a caminho dos 70 anos, já está aposentado. Mas naquela altura, eu e a Betinha, a minha esposa, estávamos a visitá-los e passámos alguns dias na casa dele. Eles vivem no estado de Nova Iorque, perto da fronteira com o Canadá, uma zona rural. De facto, tem a casa deles e a parte de trás tem um alpendre, uma varanda, e a parte de trás é selva, é floresta. E então a Cindy dizia-nos que muitas vezes era possível ver ali ursos pretos, guaxinins, todo o tipo de animal, veados, bambis, tudo, lobos. Mas o que aparecia mais ali eram pássaros, toda a espécie de pássaros. Então a Cindy fazia uma coisa que eu achava muito interessante. Ela ia na loja de comida de pássaros e comprava sacos de 4, 5, 6 quilos de sementes. E então em cada esquina da varanda, virada para a floresta, ela tinha aqueles comedouros para as sementes de pássaro. Mas colocava lá uma quantidade enorme, quer de um lado, quer do outro. E então ela, quando houve uma vez que foi comprar esse tipo de comida, colocou-as lá e disse: olha, agora vamos ficar a observar. Então fomos para casa, fechámos a porta e na janela a cortina desviámos um pouquinho só para ver o que é que os pássaros faziam. Foi incrível a quantidade de pássaros que se atropelavam uns aos outros para comerem aquelas sementes. E eu pensei para comigo, muito rapidamente aqueles 2, 3 quilos de sementes vão desaparecer. E de facto, 24 horas depois, na manhã seguinte, quando eu cheguei à janela, depois de acordar e tomar o café da manhã, e fui à janela e desviei, o comedouro estava vazio. E a Cindy já não tinha mais sementes para colocar lá. Mas sabem uma coisa? Os pássaros continuavam a regressar. Os pássaros vinham, pousavam, viam que não havia comida, voavam para longe, mas passado alguns minutos voltavam outra vez. Eu estou a contar esta história porquê? Porque muitas pessoas acham que o relacionamento que podem ter com Jesus é exatamente este. Vão, regressam, porquê? Porque acham que Jesus tem alguma coisa para lhes dar, material. E Jesus disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes e vos saciastes. Há muitas pessoas que se interessam por Jesus apenas porque acham que podem obter algum benefício da parte dele. São aqueles que rapidamente viram costas a Jesus quando as suas necessidades, aquilo que eles desejam, não é suprimido, não é suprido. Em resposta àqueles que acham e pensam assim, Jesus disse o seguinte no versículo 27. Ora, vejam lá comigo novamente. Ele diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Busquem não aquilo que é material, mas aquilo que é espiritual. Busquem aquilo que é, não busquem aquilo que é efêmero, que é temporário, mas aquilo que é eterno e que permanece para sempre. Não busquem aquilo que é material, mas busquem aquilo que é espiritual. Esta foi a resposta do Senhor Jesus para os materialistas e ainda é a resposta hoje para aqueles que acham que Jesus é aquele personagem que pode satisfazer, preencher o vazio que têm de dinheiro, de bens, de riqueza. Esse Jesus não existe. Mas reparem que as mesmas pessoas que ouviram isto de Jesus
são aqueles que logo a seguir vão, no versículo 28, dizer: então, Senhor, o que é que nós devemos fazer para executar as obras de Deus? Depois de Jesus ter denunciado as intenções materialistas de algumas pessoas na multidão, eles perguntaram: então o que é que nós temos que fazer para executar as obras de Deus? Sabem, agora já não estamos a falar dos materialistas. Agora estamos a falar dos legalistas. Se eles não podiam obter um novo almoço grátis, e se Jesus não era a garantia material para a sua vida, então eles queriam que eles lhes desse uma lista de regras, uma lista de leis, que eles iriam procurar cumprir com todo o rigor para de alguma forma agradarem a Deus. Por outras palavras, sabem o que é que eles estavam a dizer a Jesus? Primeiro eles podiam estar a dizer: dá-nos pão. E o Senhor respondeu-lhes: não trabalhem pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. E eles agora estão a dizer, não o dá-nos pão, mas estão a dizer: dá-nos então religião. Nós queremos religião. Tu dás-nos religião, nós tentamos cumpri-la e de alguma maneira até confiamos que vamos cumpri-la e vamos agradar a Deus e vamos estar bem. Dá-nos religião. Mas a Bíblia é clara quando nos diz que o Senhor Jesus não veio a este mundo para criar uma nova religião. Ele veio para estabelecer relacionamentos pessoais com cada um de nós, com cada ser humano. Relacionamentos. Foi por isso que ele se encontrou com pessoas. Encontrou-se com a mulher samaritana, encontrou-se com Nicodemos, encontrou-se com Bartimeu cego, encontrou-se com Zaqueu publicano, encontrou-se com inúmeras pessoas, muitas vezes pessoalmente, transformando as suas vidas. Porque era isso, é isso que ele ainda faz hoje. Não religião, mas relacionamento que perdura para toda a eternidade. Sabem, se nós entrarmos em alguma igreja evangélica, não é o caso desta, algum espaço, alguma casa de oração, a única coisa que eventualmente vamos ver nas paredes da igreja são versículos bíblicos. É ou não é verdade? Nenhum de vocês, ou alguém que vocês possam convidar no futuro para vir até a casa de oração aqui, vai olhar para a esquerda, para aquela parede ali que está mais ao fundo, ele não vai ver um painel com uma lista e no topo desse painel vai lá estar escrito: lista de regras que é preciso cumprir para fazer parte desta igreja. Já vês, Marta, tem isso aí? Nem nunca vai ter. Sabem porquê? Porque não é isso que faz com que nós possamos ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Não é, como o nosso irmão disse há pouco, por nosso mérito. Nós nada podemos fazer por isso. O Senhor fez tudo na cruz do Calvário. O Senhor fez tudo quando ressurgiu ao terceiro dia por cada um de nós. Nós não temos qualquer possibilidade para fazer isso. Por isso, nós não temos uma lista de regras numa condição sine qua non que, se não as cumprirmos, estamos irremediavelmente perdidos. Mas estes que estavam a abordar Jesus, eles pensavam assim: que obras é que nós temos que fazer? Diz-nos. E o Senhor Jesus o que responde no versículo 29. Olhem para lá novamente. Diz: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta. 2 pontos. Que creiais naquele que Deus enviou. Crer em quem? Em Jesus. A única obra de Deus que deve ser cumprida pelo ser humano já foi feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A única coisa que temos que fazer é crer em Cristo Jesus, enviado pelo Pai para a salvação de todo aquele que crê. Mas não satisfeitos ainda, nem os materialistas, nem os legalistas, havia ainda ali outra hipótese, de alguém que queria um Cristo, um Jesus à sua medida. E então
o que é que nós vemos no versículo 30? Eles dizem: Senhor, então, mostra-nos um sinal. Mostra-nos um sinal que nós vamos crer em Ti. Mostra-nos um sinal, porque assim definitivamente nós vamos estar contigo. Já pensaram comigo um pouquinho? Imediatamente antes disto, o que é que o Senhor Jesus tinha feito? O milagre da multiplicação dos pães. Sabem, nem o melhor padeiro do mundo consegue fazer aquilo. Porque se trata de um milagre que só o Senhor Jesus podia fazer. Trata-se de um sinal poderosíssimo. 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão de milhares de pessoas. E ainda sobrou comida. Um sinal tremendo, que estes que estão aqui a falar com o Senhor tinham visto e até tinham comido, e agora têm o desplante de chegar perto do Senhor Jesus e dizer: dá-nos um sinal para nós crermos em Ti. Então o outro não chegou? Como há pessoas que são sensacionalistas, para além de materialistas, para além de legalistas, são sensacionalistas. Não vão crer sem ver um sinal. O chamado síndrome de Tomé, que era tão típico nos judeus. O apóstolo Paulo fala disso lá em 1 Coríntios, que os judeus em relação a Cristo buscavam o quê? Um sinal. O que é que obtiveram? Escândalo. O que? O sinal é este que é o Salvador do mundo, morto na cruz do Calvário às mãos dos romanos. Ah, não, isso é um escândalo. O que é que os gentios, os gregos buscavam? Sabedoria. Olharam para Cristo na cruz, o que é que pensaram? Ah, isso é loucura, isso não tem nada de sabedoria. Mas os judeus buscavam um sinal. E sem sinais sensacionais, eles não criam. Os sensacionalistas são aqueles que acham que a única forma de reconhecerem Jesus e serem reconhecidos por Ele é através das excentricidades, dos exageros espirituais, da exuberância no louvor, nos milagres e nos sinais. De outra forma, não há meio. São aqueles que querem permanentemente viver com as emoções à flor da pele. Querem tremer. Se o ritmo ou o volume da música não forem fortes suficientemente, rapidamente vão para outra igreja onde seja mais forte. São aqueles que depressa sairão da igreja se o aleluia que algum irmão ou irmã diga numa oração não for suficientemente alto, e por isso eles vão buscar essas coisas noutros lugares. São as pessoas sensacionalistas que acham que têm que estar em algum lugar onde haja luzes, fumo, show, porque de outra maneira não vão lá. O Senhor Jesus deu-lhes a resposta. Sem compreenderem o sentido espiritual das palavras de Jesus, pediram-lhe que lhes desse daquele pão para sempre, porque o Senhor Jesus disse: não busquem sinais, eu sou o pão do céu. Ah, mas Deus deu o pão, o maná, lá no deserto a Moisés. Não deu nada. Aquilo apenas saciou a vossa fome. O verdadeiro pão do céu sou eu. E vocês têm que me buscar a mim e não às sensações dos sinais. Jesus rematou o seu discurso, para terminarmos, dizendo: eu sou o pão da vida. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6:66, que eu já referi no princípio, mostra-nos que há uma grande diferença entre o que as pessoas querem de Jesus e aquilo que Jesus realmente é.
Vou repetir. João capítulo 6, verso 66, mostra-nos que há uma grande diferença entre aquilo que, pelo menos algumas pessoas, querem de Jesus e aquilo que Jesus realmente é. Porque naquele versículo vemos que depois deste discurso, depois do Senhor Jesus dizer: não busquem coisas materiais, não busquem religião, não busquem sensacionalismo, busquem-me a mim. Depois dele dizer isto, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmãos e irmãs, o último desafio desta manhã que eu queria partilhar com vocês é este: que jamais cada um de nós possa achar que quer um Jesus à sua medida, quer um Jesus para seus caprichos, que jamais possa pensar assim. Que busque acima de tudo o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiro, aquele que veio a este mundo para dar a sua vida por nós, para nos resgatar, para nos salvar. Esse é o Jesus em quem nós temos que depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Porque Ele é o garante de um relacionamento, não que dura uma semana, meses, mas um relacionamento que dura para toda a eternidade. Este é o Jesus que nós precisamos, não necessariamente o Jesus que algumas pessoas querem. Este é o Jesus que o mundo precisa ouvir da nossa parte. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de podermos ser seus discípulos verdadeiros, com um relacionamento com Ele e portadores da sua mensagem para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Ok. Pensando em quantas pessoas por aqui já passaram e não estão mais aqui, porque estavam atrás de coisas. Estavam atrás daquilo que Jesus poderia oferecer materialmente, né? E não atrás de Jesus. Que nós possamos refletir sobre isso que foi falado aqui nesta manhã. Vamos cantar mais um hino, já que temos tempo ainda, número 343. Werley, por favor, é possível nos conduzir? 343. Vamos colocar de pé? Ficamos um pouquinho sentados. Colocar de pé, vamos cantar o 343. Logo depois que nós cantarmos, nosso irmão José Paiva, por favor, termine esse momento aqui com oração, agradecendo a Deus por essa palavra tão abençoadora. Também quero dizer que às 19 horas, permitindo o Senhor, estaremos aqui. Convide mais um irmão, mais um vizinho, mais um amigo, mais um parente, a estar aqui hoje à noite, às 19 horas, na permissão do Senhor. 343. Sobre o madeiro sofrer.
feliz. Podemos ter um momento de adoração, momento de ouvir as grandes misericórdias do Senhor manifestadas sobre o mundo perdido. O Senhor Deus, na tua misericórdia, enviou o teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos abençoar com a bênção da salvação que só Ele mesmo podia, ali na cruz do Calvário, realizar a grande obra e poder dizer que estava consumado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que fez por nós. Mesmo não havendo merecimento em ninguém, o Senhor se entregou espontaneamente por amor a nós. Agora, continuadamente, nós podemos apreciar a mensagem que o Senhor entregou ao teu servo para participar conosco aqui na casa de oração em Santo Torquato. Obrigado, Pai, pela tua palavra tão preciosa. Mais uma vez, fala aos nossos corações. O Senhor Jesus mostrando Ele mesmo para os homens daquele dia, quando Ele ainda estava aqui na terra, entregando a mensagem, confirmando Ele como Filho de Deus. E unicamente Ele que podia resolver a pior situação da vida dos pecadores. Conhecer Ele como Salvador, único que podia dar esta bênção. Mas o Senhor Jesus foi rejeitado desde aqueles dias. E quantas vezes rejeitado continua sendo por muitas pessoas. Mas nós te louvamos porque aqui temos um bom número dos teus remidos, que louvam o Senhor pela bênção da salvação. Obrigado pela vida do nosso irmão Duarte, que se dispôs a estar conosco, trazendo-nos esses ensinamentos. E que o Senhor continue abençoando, ainda à tarde, à noite, estarmos juntos aqui, que esses momentos continuem sendo preciosos para nós. Possamos guardar os preciosos ensinamentos da tua palavra. Nós queremos ainda nesse momento lembrar do nosso irmão Ademar, companheiro aqui, que está impedido nesses dias por causa da enfermidade, mas nós continuamos pedindo a bênção do Senhor por ele, confortando ali no hospital. Segundo a tua grande misericórdia, o Senhor há de fazer o de melhor para o teu servo, mas nós pedimos o teu conforto, que ele também possa ter paciência de enfrentar ali o hospital, que não é fácil, mas segundo a tua misericórdia, o Senhor pode dar a restauração da sua saúde. Nós oramos agradecidos. Queremos pedir ainda pelos nossos jovens da igreja que viajaram para aquela região, por certo em viagem, conduza com segurança, e o tempo ali que eles vão passar, que seja edificado no conhecimento da tua palavra. Nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus, o teu Filho, nosso Salvador. Amém. Ok, irmãos, tenham todos uma boa tarde. Até a noite, assim permitiu o Senhor.